Bom dia, amados. A gente vai estar começando aqui mais aí uma aula da EBD. Né? Estamos aí felizes pela participação e presença de vocês. Amém? Ficamos muito felizes que demos um passo importante. Inauguramos aí semana passada a turma dos adolescentes com os irmãos aí Tuni e Carla. Os adolescentes falaram que foi realmente muito tremendo, gostaram muito. Então, assim, nesse horário aqui que a gente vai estar iniciando a nossa turma, eles também vão estar fazendo a turma deles, ok? Com o mesmo tema, mas com uma dinâmica, uma metodologia diferente, voltado aí para os adolescentes, ok? Então, aula passada, o pastor Paulo finalizou essa questão do reino de Davi, né, de forma muito tremenda. A gente vai estar falando hoje sobre o reino de Salomão, ok? Então é o que a gente vai estar iniciando hoje aí. Vamos orar para a gente estar começando aqui. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem estabelecido e tem feito aí sobre a nossa vida. Muito obrigado. E que cada dia mais possamos estar no centro da sua vontade. Guia-nos a esse lugar. Espírito Santo, eu te peço isso em nome de Jesus. E que seja o Senhor a estar falando e ministrando no nosso coração esse estudo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Aí seja bem-vindo, bom dia. Vocês que estão chegando agora. Se você quiser compartilhar, né, essa aula aí, basta você estar aí clicando no seu lado esquerdo e compartilhando no Facebook. E também os amados que estão acompanhando aí pelo YouTube também, sejam muito bem-vindos, ok? Então vamos dar início aí. Iniciamos com essa introdução, né, para deixar claro aí qual vai ser a nossa metodologia dessa aula de hoje a respeito da vida, né, e do reinado de Salomão. O reino de Salomão, que durou 40 anos, apresentado nos relatos dos dois livros da Bíblia, é difícil de ser estudado em ordem cronológica. A construção e a dedicação do templo ocorrida durante a primeira década do seu reinado, recebe mais atenção do que todo o restante do período do seu governo. Então a gente vai estar vendo isso aí, que vai estar sendo basicamente firmado a nossa referência bíblica em 1 Reis e em 2 Crônicas, ok? Então é só uma introdução para a gente poder ter uma ideia de como é que a gente vai trabalhar aí o reinado de Salomão. E aí, mais uma vez, eu trago esse quadro, né, e esse material já foi disponibilizado lá no grupo do WhatsApp, ok? Então você já pode estar acompanhando também dessa maneira. Né? Então eu trago essa tabela só para a gente poder ter uma visão sistemática dos ocorridos aí durante o reinado de Salomão. Ok? Então o primeiro tema aí é Salomão torna-se o único governante. Então isso está descrito desde 1 Reis, capítulo 1, versículo 1, até 1 Reis, capítulo 2, versículo 46. Ok? E nesse intervalo dessa referência, eu quero destacar aí 5 coisas. A primeira falando sobre a velhice de Davi. Eu quero te convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 1. A gente vai ler os versículos de 1 a 4, ok? Aí falando da velhice de Davi. 1 Reis, capítulo 1, os versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Davi já estava muito idoso e por mais cobertores que pusesse sobre ele, não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram, vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor, o rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e encontraram Abisaque, de Sunem, e a levaram ao rei. Versículo 4. A jovem muito bela passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não teve relações com ela, relações sexuais com ela, ok? Então, na verdade, essa jovem foi colocada ali no sentido de estar próximo de Davi, estar cuidando dele nesse período da sua velhice, né? Aqui, Davi já estava aí com cerca de 70 anos de idade. E ele estava aí com essa debilidade física, né? Então, as pessoas, debaixo do cuidado do rei Davi, convocaram essa jovem para estar próximo dele, cuidando dele. Ok? Então, aí fala desse ponto da velhice de Davi. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar
é que Adonias, um dos filhos de Davi, tenta ser rei no lugar de Davi. Isso aí está em 1 Reis, capítulo 1. Quero ler só com vocês o versículo 7 e 8. O versículo 7 fala assim: Adonias buscou conselho com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram em seu plano. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, e o profeta Natã, Simei, rei, e a guarda pessoal de Davi se recusaram a apoiar Adonias. Então, assim, quando Adonias viu, né, essa debilidade de Davi, o avançar dos seus anos, a sua idade, ele começou a pensar o seguinte: é necessário que agora o reino de Israel tenha um sucessor. Então ele convocou algumas pessoas, Joabe convocou outras pessoas que não aceitaram estar com ele, como a gente viu aqui, o profeta Natã foi um deles. E aí então ele já tentou se levantar como sucessor de Davi, mesmo antes de Davi estar morto. Ok? Então Adonias ele levantou algumas pessoas, foi para uma determinada localidade e se proclamou como um rei. Ok? Então Adonias tomou essa atitude aí. Mas Davi ele escolheu a Salomão. Ok? Então, quando Davi teve ciência da atitude do seu filho Adonias, que já estava querendo ser proclamado rei mesmo antes da sua morte, então Davi rapidamente tomou uma providência que foi estar ungindo Salomão como rei de Israel. Ok? Então está descrito aí em 1 Reis, capítulo 1, do versículo 30 até o 34, é o que eu vou destacar aí, e o 35. Então vamos ler junto aí. 1 Reis, versículo 30. Versículo 30 diz assim: seu filho Salomão será o próximo rei e se sentará em meu trono, hoje mesmo, como jurei a você diante do Senhor, o Deus de Israel. Aqui Davi estava conversando com Betseba, né? Versículo 31. Então Betseba se curvou diante do rei, com o rosto no chão, e exclamou: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chame os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse: levem Salomão e meus conselheiros à fonte de Giom. Salomão deve ir montado em minha mula. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungirão o rei sobre Israel. Toque a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Em seguida, acompanhe Salomão de volta para cá, e ele se sentará em meu trono. Será meu sucessor, pois eu decretei que ele reinará sobre Israel e Judá. Então, diante dessa proclamação do rei Davi, todo o povo apoiou a atitude de Davi. Né? No versículo 40 diz assim: e todos acompanharam Salomão, tocando flautas e soltando gritos de alegria. A celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer. Então o povo se alegrou quando Davi ungiu, né, a Salomão como o sucessor dele, como novo rei sobre Israel e sobre Judá. Então, assim, já havia uma aceitação diante daquilo que as pessoas já viam na vida de Salomão, nessa proximidade com o seu pai Davi. Ok? E aí tem as instruções finais de Davi a Salomão. Quero te convidar você a ir comigo lá em 1 Reis, capítulo 2, versículos de 2 a 4, fala assim: vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Isso aqui Davi aconselhando a Salomão: obedeça às ordens do Senhor seu Deus e siga os caminhos dele, guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que for. Versículo 4. Desse modo, o Senhor manterá a promessa que me fez. Se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente, de todo o coração, de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. E aqui, gente, eu quero destacar algo.
Quando Adonias ele tentou se proclamar como rei ali de Israel, ele não teve nenhum tipo de proximidade, nenhum tipo de conselho de Davi. Inclusive tem um versículo que fala assim que Davi não tinha dado nenhum conselho a Adonias, ele não tinha essa proximidade com Adonias. E aqui a gente já vê o oposto com relação a Salomão. Davi não apenas se coloca próximo de Salomão, como o convoca para dar algumas instruções e alguns conselhos nessa transição, antes da sua morte e antes de ele assumir como rei. Então isso já denota essa proximidade que Davi tinha de Salomão, esse amor, esse cuidado por ser o filho de um fruto de relacionamento de amor profundo entre Davi e Betseba, ok? Então tudo aí está se configurando para que Salomão venha ter um reinado bem sucedido, porque ele foi convocado pelo rei, ele foi aclamado pelo povo, então ele foi preparado para esse lugar, ok? Então isso aí é importante da gente poder estar visualizando nesse momento aí. Então tudo colaborou para que Salomão então tivesse um reinado bem sucedido. E agora sobre a morte de Davi, está aí no versículo de 10 a 12 do capítulo 2 de 1 Reis, fala assim: Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. Reinou por 40 anos sobre Israel, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Versículo 12: Salomão se sentou no trono de seu pai, Davi, e seu reinado foi firmemente estabelecido. Então, assim, esse firmemente estabelecido foi algo que me chamou muito a atenção quando eu li, porque eu vi que nos versículos seguintes, nos capítulos seguintes, isso ficou bem claro. Uma das marcas, principalmente no início aí do reinado de Salomão, era a sua firmeza. Só para você ter uma ideia. Depois que Adonias viu que não tinha mais como ele se levantar como rei, porque ele viu que Davi ungiu seu irmão Salomão, as pessoas, o povo o aclamaram enquanto rei, então ele viu que não tinha mais como ele sustentar isso. Então ele tenta uma aproximação com Salomão, ele vai até Betseba, mãe de Salomão, e pede o seguinte: olha só qual foi o pedido dele. Betseba, então eu reconheço Salomão aí como rei, mas eu quero te pedir uma coisa. Eu quero te pedir aquela virgem que ficou com Davi, ali cuidando dele, eu quero desposá-la. E Betseba não viu nada de mal nisso, se aproximou de Salomão e fez esse pedido. Sendo que quando ela chegou diante dele, antes de falar, quando ela chegou diante dele, ele trouxe a mãe para perto, a recebeu num lugar de honra, colocou do lado do seu trono, começou a conversar com a mãe, mas quando a mãe tocou nesse assunto, Salomão ele foi firme. Ele falou o seguinte: como a senhora me pede uma coisa como essa? Será que a senhora não entende que quando ele faz esse pedido, e se eu ceder, é como se ele estivesse, na verdade, se assentando no trono onde eu estou. Então eu não vou conceder esse pedido a ele. Ele teve firmeza mesmo diante de um pedido da sua mãe. Está dando para entender? Então, assim, essa foi uma característica muito firme do reinado de Salomão. Ele foi firme, ele seguiu à risca aquilo que o seu pai havia o ensinado. O temor do coração dele diante do Senhor fez com que ele agisse em firmeza. E tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele decretava, ele cumpria até o final. Ele falou acerca disso sobre Adonias, alguns acordos que ele fez com algumas pessoas. Ele chamou Joabe e ele matou Joabe porque ele entendeu que quando Joabe se aproximou de Adonias, na verdade isso serviu como um olhar de traição, inclusive com relação ao seu próprio pai, mesmo Joabe ter tido um papel muito importante durante o reinado de Davi. Mas ele foi contundente nisso, porque ele entendeu que se ele sustentasse essa atitude de traição, isso poderia trazer consequências futuramente para o seu reinado, ok? Então isso foi uma marca do reinado de Salomão.
ele foi muito firme nas suas decisões, ok? E aí tem então a oração pedindo sabedoria em Gibeão, também foi algo muito marcante, quando Deus se aproxima de Salomão e fala assim, o que você pediu, eu lhe farei. E ele pediu sabedoria. E porque ele pediu sabedoria, Deus respondeu a ele o seguinte, porque você me pediu sabedoria, eu te darei todas as coisas, te darei riqueza, te darei prosperidade, te darei conquistas, ok? Então o Senhor viu no coração de Salomão muita sabedoria ao pedir, e amor, né? A ele, ao seu pai Davi, ao povo, porque ele pediu sabedoria para governar o povo que não era dele, que era de Deus. Né? Então, em virtude disso, Deus acabou concedendo a ele uma sabedoria assim, em todas as áreas. Né? Nunca teve um homem tão sábio como Salomão. Ele falava sobre ciência, falava sobre botânica, falava sobre administração, falava sobre tudo. E com muita sabedoria. Então, isso foi uma das marcas do seu reinado. Ele tinha sabedoria para administrar. Então está descrito em 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16, capítulo 4, até o versículo 34. Ele tinha prosperidade no comércio e em tudo que ele fazia. E aí, gente, só para poder ilustrar isso, quero te convidar você a abrir comigo lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 1, olha o que fala aí a partir do versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 1, a gente vai ler do 14 só até o 16. Só para a gente ter uma noção dessa prosperidade de Salomão. Então diz assim, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 14. Salomão ajuntou muitos carros de guerra e cavalos. Possuía 1.400 carros de guerra, 12.000 cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outros perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata e o ouro tão comuns em Jerusalém como as pedras. O rei, vou repetir, tornou a prata e o ouro tão comuns em Jerusalém como as pedras. E havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas, que crescem nas colinas de Judá. Versículo 16, os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei os adquiriam da Cilícia pelo preço de mercado. Então, assim, isso aqui é só um pequeno exemplo de como Salomão ele era próspero no seu reino. Ok? Isso é só para poder estar ilustrando aquilo que a gente está falando, né? Que é muito tremendo. Salomão estabelecido como um rei. A sabedoria de Salomão como rei de Israel passou a ser motivo de admiração para muitos. O julgamento sábio, no caso relatado em 1 Reis 3, de 16 a 28, certamente é apenas um exemplo das muitas decisões em que ele demonstrou sua sabedoria perante o povo. Sua fama se espalhou internacionalmente devido ao extenso comércio que ele mantinha com os povos vizinhos. Isso está descrito lá em 2 Crônicas, capítulo 1, de 14 a 17. Ok? Esse julgamento que Salomão faz, que está descrito aí de 16 a 28, Salomão ele julga a questão de duas mulheres, né, que se apresentaram diante dele. Eram mulheres que eram amigas, tinham filhos da mesma idade, e ocorreu o seguinte, que uma delas, quando estava dormindo, ela acabou dormindo sobre o filho, e o filho morreu. Então ela foi lá e trocou, ela colocou o filho morto perto da amiga e pegou o filho vivo da amiga para ela. E aí quando essa mulher ela acordou e viu que o filho estava morto, e viu que esse filho não era dela. Então ela foi até Salomão e recorreu isso, falando que houve essa troca, né, dos filhos e tal. E aí Salomão faz o seguinte, pede uma espada. E quando ele pede uma espada, ele falou assim, bom, já que vocês estão discutindo,
né, para ter aqui a vida desse filho que está vivo, então eu vou dividir ao meio, dou metade para cada um de vocês. E a mãe desse bebê, ela falou assim, não quero ver o meu filho morto. Pode entregar o meu filho para ela, então. Prefiro que o meu filho esteja vivo, vivendo com ela, do que morto comigo. Né? Então, quando essa mãe ele relatou isso, Salomão teve a seguinte atitude: pega essa criança e entrega para essa mulher, porque ela é a mãe do bebê. Por quê? Porque ele percebeu que ela se importou com a vida daquela criança. E isso gerou, assim, uma aceitação muito grande do povo, porque eles viram nesse julgamento de Salomão uma extrema sabedoria ao decidir de forma justa por aquela que realmente era mãe daquele bebê. E essa fama se espalhou durante muito tempo e durante todo ali o seu território, todo o seu reinado. Ok? Isso é só para poder a gente ter essa certeza, essa convicção de como Salomão era admirado por sua sabedoria. Salomão ainda acrescentou aos seus exércitos 1.400 carruagens, 12.000 cavaleiros que habitavam em Jerusalém e em cidades estábulos. Essas cidades estábulos eram chamadas dessa forma porque eram cidades que estavam separadas para cuidar ali dos cavalos, né, que Salomão tinha. Só a título de curiosidade, Salomão tinha todo um aparato do seu exército, né? Os melhores carruagens, os melhores cavalos, o exército que tinha suas melhores armas, mas durante todo o reinado dele não houve guerra, ok? Porque uma das características de Salomão era a questão da diplomacia, como ele lidava com os povos circunvizinhos ali ao seu reino, e também debaixo do decreto do Senhor. Ok? Então houve paz durante todo o reinado de Salomão. Ok? Não houve guerras. Lembra quando Davi queria construir o templo e o Senhor falou assim: olha só, a sua mão é marcada por sangue diante de tantas guerras e batalhas que você fez. Então quem vai construir o templo vai ser o seu sucessor, vai ser o seu filho Salomão. Ok? Então durante todo o reinado de Salomão ele não teve a sua mão suja de sangue em virtude de guerras, ok? Foram ali 40 anos de paz para Israel e para Judá. E durante todo esse período, né, boa parte desse período, na verdade metade do seu reinado, ele construiu ali o templo e também o seu palácio. A gente vai estar vendo isso aí um pouco mais à frente, ok? Então, por meio de uma organização eficiente e uma administração sábia, Salomão fez Israel prosperar e promoveu o progresso da nação. O programa de construção aí do templo, né? Os fatos mais significativos foram o templo em Jerusalém, está descrito lá em 1 Reis, do capítulo 5 até o capítulo 7, versículo 51, e em 2 Crônicas, do capítulo 2 até o capítulo 5, versículo 1, ok? E eu quero destacar aí, vai comigo lá em 1 Reis, capítulo 5, 1 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 10. Só para a gente ter uma noção, né? 1 Reis, capítulo 5, versículo 10 diz assim: Assim Irão forneceu toda a madeira de cedro e de cipreste que Salomão desejava. Em troca, Salomão lhe enviava um pagamento anual de 20.000 cestos grandes de trigo para o consumo de sua corte e 20.000 tonéis de azeite puro de oliva. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. E Irão e Salomão fizeram um acordo de paz. Ok? Irão, ele era rei de Tiro. E ele já havia servido a Davi, o pai de Salomão. Então, assim, quando ele olhou para Salomão e viu que Salomão era um sucessor lícito, né? era um sucessor de Davi, segundo o coração de Davi, ele teve uma aproximação diferenciada com Salomão. Ele fez uma aliança e forneceu muito e muito material, forneceu técnicos para a construção do templo, engenheiros, enfim. Devido a essa aliança, essa proximidade que Salomão fez com Irão, que era o então rei de Tiro. Ok? Então está descrito aí.
O Palácio de Salomão está descrito em 1 Reis, capítulo 7, versículos 1 e 8. A dedicação do templo está descrito aí em 1 Reis, capítulo 8, de 1 até o capítulo 9, versículo 9. E também em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 2 até capítulo 8, versículo 16. Ok? Então está descrito aí essa parte acerca da consagração do templo por parte de Salomão, ok? Eu quero ler com você aqui, abre comigo em 1 Reis capítulo 9, versículo 1, ok? 1 Reis capítulo 9, versículo 1, quando está falando sobre a consagração do templo, fala assim: Salomão terminou de construir o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer. Então o Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez, como havia aparecido em Gibeon, e o Senhor lhe disse. Então aqui houve uma segunda aparição do Senhor para Salomão. Isso denota uma questão de proximidade, ok? E de como também Salomão ele amava o Senhor, ele tinha uma intimidade com Deus, ele tinha uma proximidade com Deus ali no início, né, do seu reinado. Então, quando o Senhor se aproxima de Salomão, se aproxima aconselhando a Salomão, falando uma série de questões ao coração dele. E eu vou destacar aqui só o final, a partir do versículo 9. 1 Reis, capítulo 9, versículo 9, fala assim: e a resposta será: porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou seus antepassados da terra do Egito, e em lugar dele adoraram outros deuses e se prostraram diante deles. Por isso o Senhor trouxe sobre eles essas calamidades. Então Deus está falando assim: Salomão, se você permanecer na minha presença, se os seus sucessores permanecerem na minha presença, a minha bênção permanecerá sobre vocês. Mas se vocês tomarem uma atitude idólatra, se vocês servirem a outros deuses, se vocês se desviarem dos meus caminhos, então vocês terão consequências a respeito disso. Ok? E o versículo 10 fala assim: Salomão levou 20 anos para construir o templo do Senhor e o palácio real. Ok? Então, durante toda essa preparação do templo, a gente vê o coração de Salomão voltado para Deus. Sabe o que eu percebi, amados, assim, né, lendo a Bíblia nesse tempo, para poder estar pensando e formulando essa aula, e também para poder estar me aprofundando na palavra. Eu via em cada cuidado de Salomão o amor que ele nutria por Deus, sabe? Porque, por exemplo, ele podia fazer algumas coisas de qualquer jeito, ou sem muita paixão no que ele estava fazendo, sabe? Mas ele fez um templo ali muito suntuoso, mas não no sentido de ser algo que viesse a trazer para ele a glória, sabe? O que ficou claro assim ao meu coração de que ele fazia tudo por amor ao Senhor, sabe? Ele trouxe para dentro ali do templo os sacerdotes, sabe? Fez um lugar específico para isso, fez um lugar específico, um altar específico de adoração ao Senhor, sabe? Algo novo ali para a adoração do Senhor. A gente vai estar vendo ali mais à frente, ele fez um chamado mar mar de vidro, né? Foi uma bacia assim enorme. Depois a gente vai estar vendo alguns detalhes aí como fruto ali de adoração ao Senhor, sabe? Então assim, várias coisas que ele foi fazendo, por isso ele levou tanto tempo, né, para estar fazendo o templo, 7 anos fazendo, né, e mais 13 fazendo o palácio. Então foram 20 anos no total entre fazer o templo e fazer o palácio, né? Então, nisso tudo a gente vê o cuidado de Salomão com relação ao Senhor, com relação à obra do Senhor, com relação àquilo que ele queria que o povo visse, né? Então, ele pegou aquilo que era o projeto do seu pai, de Davi, e ele fez tudo com muito carinho, com muito afinco,
para que as pessoas pudessem ter acesso e cada coisa que as pessoas pudessem ver, que viesse a estar remetendo, né, esse olhar à manifestação da glória e do poder de Deus. Ok? Então isso é algo assim muito marcante, né? De como Salomão ele fez questão de estar nesse momento aí de consagração do templo, ok? Então olha só o que diz aí o nosso estudo, né? Mediante acordo realizado com Irão, o rico e poderoso governante de Tiro e Sidom, que mantinham contatos comerciais bastante extensos através de todo o mundo mediterrâneo, Salomão teve acesso a muitos recursos, com um conhecimento bastante aprofundado de arquitetura e do trabalho com material de construção bastante caro. Os fenícios não apenas forneceram suprimentos para a construção, mas também milhares de técnicos e mestres de obra que supervisionaram a construção do templo em Jerusalém. Salomão realizou o pagamento do material e dos serviços com grãos, azeite e vinho, ok? Então, assim, gente, essa aliança de Salomão com o rei de Tiro foi tão assim importante para tudo aquilo que ele desejou fazer, ok? E as obras de Salomão foram obras grandiosas, né? E aí, assim, eu trago aqui uma curiosidade, né? Se você deseja, né, ter essa ideia mais aprofundada de como o Tiro era visto, né, como a cidade de Tiro era visto, como o rei de Tiro era visto, você pode ver isso lá em Ezequiel, nos capítulos 27 e 28, ok? Que fala sobre Tiro. Vamos seguir aí mais um pouco. O templo foi construído no topo do Monte Moriá, então essa foi a localização do templo, ao norte de Sião, onde Davi havia construído seu palácio, naquele lugar onde Abraão havia estado para sacrificar Isaque. O templo de Salomão se manteve de pé até ser destruído por Nabucodonosor em 523 a.C. Gente, então assim, esse local onde foi construído o templo tinha todo um simbolismo para Israel. Então, o templo não foi feito em qualquer lugar. O templo foi feito no lugar onde foi o palácio de Davi. E você lembra, quando Davi ele estava na sacada do palácio, daqui a pouco ele viu a Arca da Aliança numa tenda, né? E ele falou assim, mas como pode? Eu que sou um rei terreno, um rei humano, estou aqui nesse palácio e a presença do Senhor, a Arca da Aliança, está ali naquela tenda. Não, eu quero construir algo esplendoroso para Deus. Então esse era o coração de Davi. E foi quando então Deus falou ao coração de Davi que ele não habitava em templos feitos por mãos humanas, mas que no templo apropriado ele aceitaria essa oferta de Davi, que seria o templo para o Senhor. Ok? Então, assim, curiosamente, nesse lugar que Davi estava no seu palácio, e quando ele olhou ali a Arca da Aliança numa tenda, ele falou assim, não pode ser. O meu Deus, ele merece muito mais do que hoje está ali, aquela tenda humilde, né? Onde está a Arca da Aliança. Então, imagine o seguinte, nesse lugar onde ele fez o discurso, foi exatamente nesse lugar, onde foi o palácio dele, que foi construído o templo para Deus. Amém? Então, Deus honrou tanto a Davi, que até mesmo onde ele estava, onde ele viveu, onde ele olhou, onde ele contemplou ali a Arca da Aliança, da sacada do lugar, do templo onde estava estabelecido ali o palácio de Davi, foi nesse lugar onde Salomão construiu o templo para o Senhor. Isso é lindo. Amém? Isso dá um sinal de continuidade, de que Deus ele não esquece, né, as nossas orações, Deus não esquece aquilo que nós colocamos diante dele, e tudo ocorre ali de forma muito sincronizada e linda quando Deus age, ok? E nesse mesmo lugar que Abraão iria sacrificar Isaque. Ou seja, esse lugar tinha um simbolismo muito importante para Israel.
ok? Porque Israel tinha o conhecimento histórico, né? Daquilo que nós já vimos lá dos patriarcas, daquilo que nós vimos ali com relação à importância do reinado de Davi e agora na construção do templo durante o reinado de Salomão, ok? Então esse templo foi destruído aí pelo rei Nabucodonosor, como nós já vimos, e foi reconstruído entre 520 e 515 a.C. e novamente demolido nos anos 70, já agora depois de Cristo, né? Esse tem um dado marcante. E desde o 7º século, olha só, gente, desde o 7º século de nossa era, uma mesquita muçulmana, o Domo da Rocha, tem ocupado aquele lugar, considerado o mais sagrado da história mundial. Então agora, quando você olha para Jerusalém, né, poderia ter colocado essa foto aqui, né? Quando a gente olha ali para Jerusalém, você vê uma mesquita, né, aquela cúpula assim, brilhante, né, como se fosse ele toda de ouro. Nesse lugar dessa mesquita muçulmana foi construído onde foi construído o templo do Senhor, ok? Então ali houve uma afronta nesse sentido, ok? Da onde foi construído o templo do Senhor e depois onde foi construída aí essa mesquita muçulmana, né? Essa área do templo é provavelmente muito maior que a de Salomão, abrangendo aí de 140 a 160 mil metros quadrados, né? Esse lugar aí dessa mesquita muçulmana. Mas o Senhor vai voltar, amém? Vai voltar e vai reinar em Jerusalém de forma poderosa, ok? A Bíblia fala sobre isso, de que o Senhor ele vai voltar ali, vai tomar a cidade de Davi de novo, estabelecendo ali o seu reinado, amém? Mas isso aí é para um outro tempo, ok? Só para dizer que a história, ela não acabou, ok? Amém? Isso é importante. A dedicação do templo. O templo foi dedicado quando os israelitas se reuniram em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, que servia para fazê-los lembrar de que uma vez foram peregrinos no deserto. Então tinha esse significado, a festa dos tabernáculos. Tendo Salomão no trono, o reino de Israel foi confirmado divinamente como Moisés havia previsto. Abre comigo aí, Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17, a partir do versículo 14. Deuteronômio, capítulo 17, a partir do versículo 14. Achou aí? Amém? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Instruções de Moisés, ok? Quando a conquistarem, se estabelecerem nela e pensarem, devemos escolher um rei para nos governar como as outras nações ao nosso redor. Olha só, gente. Aqui Moisés estava profetizando aquilo que aconteceu lá com Samuel, que nós já vimos, ok? Tenha cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor, seu Deus, escolher. Deverá ser um irmão israelita e não pode ser estrangeiro. O rei não terá muitos cavalos, nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhe disse, jamais volte ao Egito. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e de ouro. Aquilo que está descrito aqui como um mandamento do Senhor, né? Quando Moisés escreve, nós iremos perceber que algumas dessas questões Salomão não cumpriu, ok? E porque ele não cumpriu, ele teve consequências disso, ok? Então, aí aqui descreve mais algumas coisas. Quando sentar no trono para reinar, cooperará desta lei para si no rolo, na presença dos sacerdotes e dos levitas, para não se esquecer
daquilo que o Senhor falava que o rei deveria seguir, ok? Então isso aqui está descrito em Deuteronômio capítulo 17, do versículo 14 até o final, ok? Então isso está descrito aqui. Então essa foi a dedicação do templo e foi feito segundo essas primícias. As relações internacionais de Salomão. Com o auxílio de engenheiros fenícios, a cidade se tornou o centro industrial da Palestina. Ok? Então está descrito aí, primeiro ponto, né? O comércio naval em Ezion-Geber, está descrito lá em 1 Reis capítulo 9, 26 a 28, também 2 Crônicas 8, 17 a 18. A rainha de Sabá, está descrito lá em 1 Reis capítulo 10, de 1 a 13, e também em 2 Crônicas 9, de 1 a 12, e os recursos financeiros e comércio, né, descrito lá em 1 Reis 10 e em 2 Crônicas 9. A visita da rainha de Sabá também foi algo muito marcante, né? A gente pode até ler um trecho aqui, vamos ler aí, 1 Reis capítulo 10, 1 Reis capítulo 10, de 1 a 13. Vamos só para o versículo 10. 1 Reis capítulo 10, versículo 10 fala assim: Então ela, a rainha de Sabá, presenteou o rei com... Olha só qual foi o presentinho que a rainha de Sabá deu aí para Salomão. 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quanto as que da rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os navios de Irão trouxeram ouro de Ofir e grandes carregamentos de madeira, de sândalo e pedras preciosas. Ok? Então, isso aqui é só para a gente poder ter essa noção de como foi importante essa proximidade aí dessa comitiva da rainha de Sabá com relação a Salomão, ok? E aí a gente está partindo para o final do reinado de Salomão, falando sobre apostasia e morte. O último capítulo do reinado de Salomão, relatado em 1 Reis, capítulo 11, é trágico e decepcionante. O rei havia alcançado o apogeu do sucesso e da fama, adquirido sabedoria, riquezas e reconhecimento internacional. Sob a bênção divina, terminou fracassando. À semelhança dos israelitas no deserto, depois que Deus se revelou a eles no Monte Sinai, Salomão abandonou sua profunda devoção ao Senhor. Violou o primeiro mandamento ao permitir a adoração de ídolos em Jerusalém. Eu te sugiro que nesse tempo você leia o livro de Eclesiastes, ok? Que é Salomão falando dele mesmo. E aí eu quero destacar só alguns versículos. Abra comigo aí, Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2, versículo de 4 a 11, mas vamos ler só alguns aqui. Eclesiastes capítulo 2. Vamos ler o versículo 9. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas, ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Amados, depois de tantas conquistas, depois de tudo aquilo que ele fez, ele chega a um ponto que ele fala o seguinte: vaidade. Tudo é vaidade, ok?
Então, quando ele está falando que vaidade, tudo é vaidade, é porque diante de tantas conquistas, tantas coisas, tudo aquilo que ele conquistou, ele chegou a essa conclusão. Então, por isso que eu te recomendo você ler aí, né, o livro de Eclesiastes, que é Salomão retratando a sua própria vida, ok? E o que o conduziu a esse momento aí de apostasia, né, daquilo, do afastamento da parte do Senhor. Esposas estrangeiras e idolatrias, né? Por tomar esposas dentre os egípcios, moabitas, amonitas, edomitas, sidônios e hititas, Salomão permitiu que a idolatria prevalecesse nos arredores do templo que havia construído para o culto do verdadeiro Deus. Suas muitas mulheres o levaram à ruína espiritual, pois seu coração se afastou do Senhor. Salomão teve cerca de 300 mulheres e 700 concubinas. É inimaginável isso. Ok? Então, quando você abre aí, em Deuteronômio capítulo 17, versículo 17, olha só qual foi o conselho. Deuteronômio 17, 17 fala assim: o rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão o seu coração do Senhor. Ok? Vou repetir aqui. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão o seu coração do Senhor. E foi isso que aconteceu com Salomão. Ok? Essa influência cultural que ele teve, né, a partir dos relacionamentos das mulheres, dessas mais diversas terras, desses mais diversos reinos, desses mais diversas culturas e locais, fizeram com que o coração de Salomão se distanciasse do Senhor. Ok? Julgamento e adversários. A gente vai estar finalizando com isso. Enquanto Salomão ainda estava vivo, configurava-se o cenário para o rompimento da unidade da nação. Por causa de sua desobediência, o reino seria dividido de acordo e por causa de Davi. O julgamento foi adiado até a morte de Salomão. Inimigos e líderes poderosos, tais como Haddad, o edomita Rezon de Aias, entregou. Vamos lá. O edomita e Rezon. Aias, que era um profeta, entregou 10 partes de seu manto para indicar que ele governaria sobre 10 tribos e começaram a ameaçar o reinado de Salomão. Embora o reino não tenha sido dividido antes da sua morte, Salomão sofreu com a angústia de ver rebeliões surgirem em sua família. Teve ainda de lidar com motins em várias partes de seu império, como resultado do seu fracasso em obedecer e servir a Deus de forma fiel. Ok? Queria te pedir para você abrir comigo aí, 1 Reis, capítulo 11. A gente vai finalizar com isso. 1 Reis, capítulo 11, os últimos versículos aí. Versículos 41 a 43 fala assim, 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 41. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, incluindo todos os seus feitos e sua sabedoria, estão registrados no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou por 40 anos sobre todo Israel em Jerusalém, quando morreu e se reuniu a seus antepassados. Foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Roboão foi o seu sucessor. Ok? Então nós estaremos vendo no próximo encontro o Reino do Norte, ok? Mediante essa sucessão aqui de Salomão, ok? Só para você ter uma ideia, aí nesse canto superior esquerdo está o Templo de Salomão, algo assim esplendoroso, né? Algo muito tremendo. E aqui no canto direito inferior a gente vê um recorte
né, do Templo de Salomão. Então, logo ali à frente a gente vê o altar, aqui embaixo essa bacia, né, que era enorme. Essa bacia ela continha 42 mil litros de água, ok? Só para você ter uma noção, né, da grandiosidade das coisas que Salomão fez, ok? Infelizmente, no final, depois de ter construído tudo isso virou ruína, ok? Como fruto da desobediência. Da desobediência. Então, assim, isso deve gerar muito temor no nosso coração. Amém, amados? Porque a questão não é o início, mas é o final de todas as coisas, né? Eu já falei isso aqui antes. Então aí a gente vê a grandiosidade que Salomão construiu para Deus, e como o coração dele, ao se afastar de Deus, tudo isso virou rotina. Sabe por quê, amados? Porque, na verdade, antes de grandes feitos, grandes construções, grandes obras, o que o Senhor quer é o nosso coração, ok? É o nosso coração. Então, que isso sirva como temor aí para a nossa vida, de que aquilo que o Senhor deseja sempre do homem é o coração dele, ok? E tendo um coração em Deus, as outras coisas vêm como consequência desse relacionamento, ok? Então a gente finaliza aí o reinado de Salomão, tendo aí então esses três primeiros reis de Israel, né? Nós falamos sobre o reinado de Saul, sobre o reinado de Davi e agora sobre o reinado de Salomão. E a partir do próximo encontro, então nós iremos falar sobre o reino do norte, depois também sobre o reino do sul e como houve aí essa divisão, ok? Amém? Vamos estar orando nessa hora em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo aí de ensino, de comunhão, de aprendizado, que seja o Senhor Espírito Santo a estar gerando no coração dos meus irmãos um entendimento daquilo que foi falado, que ao lerem a sua palavra, Senhor, que o Senhor continue se revelando a cada um deles para esse tempo. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que o nosso coração permaneça em Ti, Senhor. Que o nosso coração permaneça em Ti, que as nossas obras, que aquilo que viemos a fazer para o Senhor, seja uma consequência de um relacionamento contigo, Senhor. E a nossa oração é para que tudo aquilo que viemos a edificar, que permaneça em nome de Jesus, que permaneça em nome de Jesus, que permaneça em nome de Jesus, Senhor. O que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meu amado? Tem aí um domingo abençoado e abençoador em família. Amém? Que você possa estar participando aí do nosso culto às 19 horas, que você possa estar reunindo a família, estar participando junto aí, e que esse venha ser um momento gratificante, ok? Na presença do Senhor. Deus te abençoe, um bom domingo em família e fique na paz. Amém? Deus abençoe.